Boa noite a todos. Hoje a gente vai seguir na nossa segunda aula de pneumática utilizando o simulador do FluentSim Festo de pneumática. Relembrando, né, acessem o arquivo principal do software, bin e fl_sim. Relembrando, acionem a biblioteca Visão Geral, que é para utilização dos equipamentos. Poderão também utilizar a FluentSim versão 2. Nessa aula, a gente vai voltar ao nosso primeiro circuito. Abram a pasta Abrir. No meu caso, eu salvei na área de trabalho. Exemplos de pneumática, aqui está o circuito 1. No circuito 1, a gente havia utilizado um cilindro de simples ação, que avança por ar, retorno por mola, assim como um botão puramente mecânico, uma válvula direcional 2 posições, 3 vias, retorno por mola, e aqui nossa alimentação de ar, um compressor. Então, vocês podem selecionar essa mangueira aqui, deletar, assim como essa aqui também, deletar. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns outros equipamentos, por exemplo, aqui unidade de conservação de ar, simbologia simplificada e completa. A unidade de conservação de ar, ela tem vários equipamentos. O mais completo, ele é composto por um filtro de ar, assim como um dreno. O filtro de ar retém as partículas, a sujeira que vem do compressor, para não chegar nos equipamentos, assim como retém a umidade, a água, para não chegar nos equipamentos. À medida que esse tubo aqui vai preenchendo com água, tu pode afrouxar essa porca plástica que o próprio ar expele, toda a umidade dentro dele. Ele é composto também por um manômetro, de medição de pressão, lembrando que a pressão é diretamente proporcional em relação à força, não influencia na velocidade dos cilindros, assim como tu pode regular a pressão, aumenta a força, diminui a pressão, diminui a força. No manômetro, geralmente a unidade é em bar, poderia ser também em kgf por centímetro quadrado. E por fim, uma unidade de lubrificação, porque o que acontece? Os equipamentos, à medida que eles vão se movimentando, eles ficam muito ressecados. Então é necessário a utilização de uma lubrificação. Então nessa unidade, nesse tubo é preenchido com óleo especial, utilizado para esses equipamentos de pneumática. Aqui tem um regulador que é o gotejador, que regula as gotas, que vão passar na tubulação, e à medida que tu regula e vai gotejando, o próprio ar, torna essa gota de óleo uma névoa que vai autolubrificando todo o equipamento. Aqui está indicando a simbologia completa e a simbologia simplificada. Voltando para o nosso circuito, vamos utilizar então a simbologia simplificada. Clico com o esquerdo no mouse, arrasto ali entre o compressor, e a válvula direcional. Então, quando ficar verde aqui no compressor, clico no verde com o esquerdo do mouse, conecto nessa entrada, assim como aqui em verde, clico com o esquerdo e conecto aqui na entrada 1. Se a tubulação ficar em cima de alguma coisa, vocês podem selecionar e redistribuir a posição da tubulação. Ok? Outro equipamento que a gente vai utilizar é um manômetro. Aqui tem um manômetro, clico com o esquerdo, arrasto, por exemplo, para cá. Que o manômetro vai servir para alguma parte da linha da pneumática, medir a pressão. Então, conecto aqui, quando ficar verde, clico com o esquerdo, conecto com o manômetro, medidor de pressão, assim como aqui quando ficar verde com o esquerdo,
conecto em alguma parte do comprimento dessa tubulação, quando fica verde. O que significa esse ponto na simbologia? Ele significa que aqui tem outro equipamento, um acessório, é um T que conecta aqui uma tubulação entre o T e a válvula direcional, uma segunda tubulação entre o T e o manômetro e uma terceira tubulação entre o T e o cilindro de simples ação para redistribuir o ar. Então aqui nesse circuito está composto de 1, 2, 3, 4, 5 tubulações. Se eu apertar o play, eu inicio a simulação. Ok, e sim. Então aqui está a pressão do ar, que está retida na entrada da válvula direcional, assim como no manômetro que eu instalei, está indicando 0 bar. À medida que eu levo o cursor até o botão e clico com o esquerdo, o cilindro avança, e aqui no manômetro está indicando 5 bar. Como a válvula, o botão, é de retorno por mola, quando eu tiro o dedo do mouse, ela retorna, interrompe e a mola faz o cilindro retornar. Em relação ao compressor, né, eu vou tirar aqui a simulação, né, no parar. Né, clico 2 vezes aqui na alimentação. Ele está indicando que pressão de trabalho está em 6 bar. Né. Aqui no lado são as unidades, bar, megapascal, PSI no sistema inglês. O mais comum é em bar, está indicando aqui de 0 a 20 bar. Compressores, numa aula oportuna, a gente vai falar melhor sobre isso, mas mais utilizados são cilindros, são compressores de pistão de 1 estágio, 2 estágios, assim como compressores de parafuso, né, para uma pressão maior. Então aqui está indicando que eu posso utilizar para pneumática até 20 bar de pressão, que influencia diretamente na força. No nosso caso, vamos utilizar, né, por exemplo, 8 bar. Tá? Então, meu compressor está fornecendo 8 bar de pressão, que influencia na força dos mecanismos. Se eu clicar em cima da unidade de conservação de ar 2 vezes com o esquerdo, né, como ele tem um regulador de pressão, eu posso regular nessa etapa também a pressão. Então aqui, antes no nosso manômetro lá em cima, na simulação tinha indicado 5 bar, desculpa, né, eu posso aumentar, né, essa pressão no regulador de pressão, por exemplo, para 6 bar e confirmar. Né. Lembrando que aqui na regulagem vai ser o limite de pressão que o compressor fornece. Ok? Então, se eu voltar na simulação em play, ok, e sim. À medida que eu aperto com o cursor no botão, como o meu compressor ele fornece 8 bar de pressão, e no meu regulador de pressão, que é o tratamento do ar, eu regulei para 6 bar, à medida que eu simular, o manômetro deverá indicar 6 bar de pressão na alimentação do meu cilindro. Então, com o cursor aperto no esquerdo no mouse, na válvula direcional, o botão mecânico, e aqui, como já era esperado, indicou 6 bar de pressão. À medida que eu tirar o dedo do mouse, ele interrompe a passagem de ar, como indicado aqui, e a mola faz o cilindro recuar. Ok? Então, nessa aula, o que aconteceu? A gente acrescentou aqui uma observação sobre os compressores, onde a gente pode regular a pressão, a nossa famosa unidade de conservação de ar, que é indispensável na pneumática, assim como em vários pontos do circuito, deverá haver manômetros para um controle, né, até uma análise de uma manutenção. Então, para finalizar a aula, eu clico aqui em parar, né? E como eu ainda estou no circuito 1, salvar. Ok? Acredito que a aula foi de grande valia, né?
onde a minha ideia aqui era acrescentar mais 2 equipamentos e a gente analisar um pouquinho o compressor, assim como a unidade de conservação de ar e um manômetro. Tá? Com isso, a gente encerra a aula de hoje. Tá? Boa noite para todos.